Índia e Paquistão continuam com os ataques, com a Índia garantindo que a Operação Sindoor ainda não acabou e o Paquistão falando em ato de guerra e resposta com todas as suas forças. Enquanto isso, Trump anuncia o primeiro acordo tarifário com um país super importante da diplomacia internacional, adivinhem só galera quem é, dica, está no continente europeu, enquanto nós temos também a China fazendo uma série de exigências para a reunião que vai acontecer no sábado na Suíça para tentar resolver a questão tarifária, a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Enquanto isso, autoridades chinesas criticam a postura americana, que faz uma medida de propaganda de espionagem contra a China. A China falou que vai lutar de todas as maneiras para impedir que isso aconteça, enquanto parte dos líderes internacionais, como Robert Fico, Xi Jinping e Lula, chegam em direção à Rússia para a comemoração do Dia da Vitória. Vale lembrar que o Brasil tem uma série de acordos programados e uma reunião bilateral Lula e Putin, e a China, Xi Jinping e Putin também já se reuniram em uma tentativa de mostra de uma multilateralidade e também de um combate ao Ocidente, com o Xi Jinping garantindo que ele vai eliminar qualquer tipo de interferência externa e que Xi Jinping e Putin são amigos de aço. Para finalizar, pessoal, falar também sobre a fala do Lula que garante que ainda bem que existem os chineses para contrapor o mundo ocidental, principalmente os Estados Unidos, e um polêmico mapa também apresentado pelo IBGE, que coloca o mundo, entre aspas, de ponta cabeça e o Brasil como referência. Será que o IBGE ficou doido? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, recado rapidinho aí da nossa parceiraça do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, então bora lá pro vídeo, ó. Como eu trouxe para vocês na introdução, de fato a guerra entre Índia e Paquistão ela não acabou e, aliás, aparentemente está bem longe de acabar, pelas declarações dos dois líderes. Enquanto a Índia de Narendra Modi garante que a Operação Sindoor ela não acabou, ou seja, a operação que visa combater os responsáveis pelos atentados que aconteceu na semana passada, que trouxeram a morte de 26 pessoas na Caxemira indiana, o Paquistão também garante que esses ataques que aconteceram por parte dos indianos são sim considerados como atos de guerra e que vão ser respondidos com todas as forças pelo Paquistão. Vale lembrar, pessoal, que nós tivemos já a morte de 44 civis, 31 do Paquistão e 13 indianos, e um soldado da Índia, que também faleceu após um ataque em um disparo do Paquistão. Existem outras informações, como a derrubada de caças, Rafale, por exemplo, franceses, né, que estavam ali na mão da Índia, e vale lembrar que essa também é uma espécie de guerra por procuração, porque nós temos a Índia, por mais que seja diplomaticamente afeita a praticamente todos os países do mundo, né, a Índia, eu sempre coloco ela como diplomaticamente um país que consegue negociar de fato com os dois lados, militarmente falando, vem passando por um processo de aproximação da Europa e também dos Estados Unidos. Enquanto a gente pega o Paquistão, por exemplo, é um grande aliado dos chineses. China que tem uma grande briga, vamos colocar assim, diplomática e geopolítica com os indianos também pelo território ali da Caxemira, território do Tibete. Vale lembrar, galera, que olha os pontos polêmicos, né? O Afeganistão, que é um país muito próximo ali da região e que também tem disputas regionais com os dois países, pediu para os dois líderes calma e moderação. Lembrando que nesse momento quem comanda o Afeganistão é o Talibã. Sim, galera, a gente está no mundo em que um grupo como esse pede moderação para os líderes da Índia e do Paquistão. Que maluquice, hein? Enquanto isso, galera, temos também notícias importantes sobre o Trump, que anunciou o primeiro acordo tarifário, agora, né, depois da sua adivinhação, com o Reino Unido. Vale lembrar que Reino Unido e Estados Unidos são aliados, né, de fato, aliados históricos,
E o Reino Unido, ele não anunciou um acordo de fato junto com os outros países europeus, porque vai lembrar que passou pelo processo de Brexit, então as relações econômicas elas são independentes. Vai lembrar também que, apesar de ser assim muito sintomático, um primeiro acordo tarifário, o Trump falou que é o primeiro de vários que estão por vir aí num futuro próximo, o Reino Unido eu diria que era dos problemas o menor, porque, de novo, é um país relativamente aliado dos americanos, então sem maiores problemas, e a relação Reino Unido-Estados Unidos ela é deficitária para o Reino Unido. Ou seja, a tarifa que tinha sido imposta contra o Reino Unido foi a tarifa mínima, porque lembra que a continha que o Trump fez não levou em consideração exatamente se o país ele é protecionista ou não, quais são as barreiras que coloca, tarifárias, não tarifárias. Levou em consideração primeiro, poxa, o país ele tem superávit ou déficit comercial? Se tem déficit comercial, beleza, é a taxa mínima de 10%. Até discutir com vocês que isso criou algumas injustiças. Benéficas para o Brasil, mas injustiças. Israel, por exemplo, que é um país super liberal com produtos americanos, mas que tinha um superávit com os Estados Unidos, teve uma taxa acima dos 10%. Já o Brasil, que é um país super protecionista, mas que mesmo assim é um país que tem déficit comercial com os Estados Unidos, teve a taxa mínima, que foi a taxa de 10%. Ah, professor, bom pra gente. Realmente bom pra gente, né? Mas não é uma tarifação muito justa. No caso do Reino Unido, como era déficit comercial, 10%. Não foram anunciados ainda maiores detalhes de como serão os acordos, enfim, mas aparentemente, né, vão ter a livre circulação ali de alguns produtos e, claro, o Reino Unido possivelmente se comprometendo a aumentar a sua importação, mesmo já tendo um déficit comercial em relação à balança americana. Vale lembrar, pessoal, que ainda nós tivemos o próprio Trump rejeitando e criticando muito uma proposta do Fed, o Federal Reserve, porque ontem o Jerome Powell, que é o presidente do Banco Central americano, né, o Fed, ele anunciou que ia manter a taxa de juros inalterada. Lembrando que o Trump fala que ele exige que a taxa de juros baixe no país para que de fato haja um incentivo ao consumo, para que as pessoas tenham maior poder de compra, isso aqueça a economia americana, tenha uma queda do desemprego, enfim, para que ele aumente a sua popularidade. Aqui no Brasil também tivemos, né, mudança da taxa de juros. Só que nesse caso o Brasil aumentou de 14,25 para 14,75 e o próprio Galípolo, que é o presidente do Banco Central, alega que é porque existe um clima de temor internacional, com possibilidade de inflação, tarifas, mundo numa guerra comercial, mas claro que também questões sensíveis nacionais. O Brasil está percebendo uma volta da inflação e geralmente o Banco Central, que tenta atuar geralmente de maneira não política, mas tentando garantir um aquecimento da economia, mas ao mesmo tempo sem gerar inflação, vê que a inflação deve ser combatida. Por isso aumenta a taxa de juros, mas isso tende a frear um pouco a nossa economia, né? Então existem prós e contras, mas foi a decisão do Banco Central brasileiro. Enquanto isso, galera, também a China relatou, na verdade, não exatamente o governo chinês, mas a mídia chinesa, o principal jornal de circulação da China, algumas notícias importantes acerca do acordo, na verdade, a tentativa de acordo, a reunião que vai acontecer entre China e Estados Unidos na Suíça agora no sábado. A China alega que depois de muitos pedidos de desespero da sociedade americana, dos agricultores, dos CEOs, enfim, do próprio mercado de consumo americano, a China aceitou fazer uma proposta de negociação. Mas que, como um velho ditado chinês diz, né, ouça o que eu falo, mas principalmente repare no que eu faço. Então, se os Estados Unidos, segundo a China, ficou buscando a todo momento os chineses, eles devem demonstrar nesse momento que eles estão dispostos a reduzir as suas barreiras alfandegárias. Eles devem mostrar que eles estão dispostos a não ter medidas tão drásticas em relação a um superprotecionismo, tarifas de 245%. Então, a China fala que ela exige uma queda das tarifas para princípio de negociação. Só que, claro, o Trump, pelo menos por enquanto, falou que, pelo menos até sábado, né, essas tarifas não serão reduzidas. Falou que a tendência natural, tanto o Trump como o Scott Bessent, que vai ser o representante dos Estados Unidos na reunião com a China, que a tendência natural é que haja uma redução das tarifas, mas depois da negociação. A China exige, teoricamente, que seja pelo menos antes das negociações algum tipo de demonstração dos Estados Unidos. A questão é que os dois lados estão tentando colocar a culpa no outro. Então a China fala que são os americanos que devem baixar as tarifas, como forma de que eles estão dispostos a negociar e pedir desculpa pelo tarifaço que eles praticaram contra a economia internacional, e os americanos falam que, na verdade, as tarifas só foram colocadas porque os chineses ou outros países foram super protecionistas.
De novo, cara, olha, eu tô tentando assim, ser o mais pé no chão possível, né? E o mais otimista possível ao mesmo tempo. Não sei se vai rolar um acordo não, hein? Porque um acordo que não seja tão benéfico para os Estados Unidos, depois do Trump ter comprado essa guerra comercial com o mundo inteiro e colocado 245% em cima de produtos chineses, vai demonstrar possivelmente uma certa fragilidade dos Estados Unidos. Enquanto isso, cara, temos notícias importantes também relacionadas, mais uma vez, aos chineses, mas anunciando que vão tomar medidas severas contra as tentativas americanas de interferência na China. Em que sentido, professor? A gente teve um vídeo que foi divulgado, eu até compartilhei com vocês, vídeo oficial da CIA, hein, da Agência de Inteligência Americana, compartilhado e com assim, uma cena, né, novelística ali, parecia um filme de um chinês que ele estava ali, aparentemente, né, era um chinês que estava sendo perseguido por autoridades chinesas, e aí tinha todo momento falar, olha, na China você não tem certeza o que vai acontecer com você, nem com a sua família, mas saiba, se você quiser colaborar com o Estado americano para que a gente saiba o que vem acontecendo com a China, garantir a segurança sua ou da sua família, você, autoridade chinesa, não precisa se preocupar. Seja um agente estrangeiro, seja um espião americano para fiscalizar as atividades chinesas. Ou seja, na cara dura, os Estados Unidos, por meio da CIA, da Agência Oficial dos Estados Unidos, pedindo para que agentes de topo, ou seja, políticos, militares, enfim, forneçam informações sensíveis do Estado chinês. É óbvio que a China viu com péssimos olhos. Ah, professor, mas tá certo, poxa, eu não confio muito na China. A China faz muito mal para os Estados Unidos, tal. Galera, vamos tentar inverter o joguinho? Vou imaginar que a China comece a fazer uma série de propagandas pedindo para que políticos, deputados, enfim, militares, forneçam informações sensíveis do Estado americano para o Estado chinês. Você ainda veria como uma coisa natural? Então, cuidado que você pode estar sendo um pouco contaminado aí por algumas narrativas, né? Seja mais o pró-Oriente ou pró-Ocidente. Tem que ter uma visão pragmática da geopolítica, hein? Não existe bonzinho na geopolítica internacional. Então, a China, que viu com péssimos olhos, garantiu que vai tomar todas as medidas para impedir a infiltração da CIA no Estado chinês, investindo principalmente em contra-espionagem e também contra cyberataques, alegando que os americanos são muito bons nesses dois fatores. Enquanto isso, garantimos também hoje, dia 8 de maio, por parte dos países ocidentais, a gente fala do Dia da Vitória. O Ocidente considera que a vitória sobre os alemães na Segunda Guerra Mundial se deu no dia 8 de maio. Já os soviéticos, ou os russos hoje, consideram que foi no dia 9 de maio. Diferentes interpretações, lembrando que para a Rússia, o Dia da Vitória talvez seja o marco mais importante historicamente, o que mais resgate o nacionalismo, a vitória da União Soviética sobre uma potência ocidental ainda mais super importante, que era a Alemanha no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, o Dia da Vitória é um dia simbólico. Tanto que o Putin convidou uma série de lideranças internacionais, até o Trump foi convidado, ele não aceitou participar, claro, né? Convidou membros da União Europeia, ex-países da União Soviética, e a gente tem, assim, né, aparentemente, cerca de 20 líderes, pouco mais de 20 líderes, que vão comparecer. O Lula vai, o Xi Jinping vai, Miguel Díaz-Canel de Cuba vai, a gente tem a liderança, por exemplo, da Venezuela, né, o Nicolás Maduro vai também, o Robert Fico, que é da Eslováquia, que, aliás, gerou uma baita briga na União Europeia, porque a Kaja Kallas, que representa as relações exteriores da União Europeia, falou que sim, que a União Europeia não esqueceria quem traísse os princípios europeus para fazer o dia, né, a visita ao Dia da Vitória para o Putin. O Robert Fico falou que ninguém manda nele e que ele ia fazer a visita, e dane-se. Só que o espaço aéreo para ele foi fechado. Cara, situação ridícula, tá? Ele tem que fazer todo o contorno ali, ó, pelo mar Mediterrâneo, passou pela costa de Portugal, passou pelo Mar do Norte, ali entre Reino Unido e Noruega, passou por cima do Mar Báltico, né, além ali do Mar da Noruega, para entrar pela Rússia pelo extremo norte. Fez uma volta no continente europeu, porque o espaço aéreo estava fechado, como uma forma de retaliação e desgosto da União Europeia, do Robert Fico está visitando. O Vučić, também da Sérvia, está em visita. E qual que é a ideia do Putin para esse Dia da Vitória? Primeiro, é mostrar que ele não está isolado, e para isso a presença da China, que é hoje um país gigantesco do ponto de vista econômico, só é o maior PIB do planeta, porque tem os Estados Unidos, mas está em vias de superar, possivelmente aí nas próximos anos, próximas décadas, enfim, depende muito do ritmo de crescimento, né? Mas também a presença do Brasil, enfim, o Brasil é um país importante da América Latina. A ideia do Putin é, primeiro, ele mesmo falou isso, né?
reforçar que a narrativa da Segunda Guerra Mundial seja contada de maneira correta. Tivemos palavras do Trump colocando que os americanos foram os grandes responsáveis. O Medvedev criticou, o Putin criticou, e além de tudo, defender o multilateralismo, defender os chamados países do sul global. Então a mostra, além de tudo, ele quer contar. E por isso também que todo momento ele fala que, poxa, a gente está enfim, né, o território ucraniano, existem células nazis, enfim, nos países bálticos, na Polônia, que querem acabar com os russos. Então ele coloca que essa possível vitória contra os ucranianos é uma remontagem do que aconteceu naquele contexto de Segunda Guerra Mundial também. Ou seja, da mesma hora que a gente venceu naquele contexto, a gente vai vencer agora. Por isso que é muito simbólico a participação de vários países, até mesmo a participação do Brasil. E por isso que está sendo visto com maus olhos pelos ucranianos, está sendo visto com maus olhos pela União Europeia, porque, teoricamente, a gente está apoiando, né, mais aí a parte russa nas negociações. O Brasil, segundo o próprio Celso Amorim, que é o nosso assessor especial das relações exteriores, iria como um agente da paz. Mas, aparentemente, não é muito bem isso que vai rolar. Se no ano passado Brasil e China assinaram uma carta de intenções, o Clube da Amizade, né, que era a ideia de fazer com que os países do sul global liderassem uma discussão pela paz entre Rússia e Ucrânia, aparentemente hoje está muito mais na mão dos Estados Unidos e da própria União Europeia. Então não sei se o Brasil seria esse agente da paz, até porque a Ucrânia não acha que o Brasil é um país neutro. O Brasil, então, vai reforçar esse multilateralismo e também, possivelmente, segundo o próprio governo brasileiro, assinar alguns acordos bilaterais. Sim, está prevista uma reunião entre Putin e Lula. Mas, além do Brasil, que, claro, é um país importante, a China é disparadamente mais importante do que o Brasil. E aí, a China anunciou, junto com o Putin, o Xi Jinping já está na Rússia, né? Colocou que a maior parte do comércio da Rússia e da China já são feitos em moedas locais, o que mostra como uma alternativa ao dólar é uma questão possível. Falou também de fortalecer as relações para conter o avanço dos Estados Unidos e eliminar qualquer tipo de interferência externa em meio a uma guerra híbrida. Talvez o exemplo que eu dei para vocês da questão da CIA, né, que está convocando espiões para espionar o Estado chinês, seja um tipo de eliminação dessas interferências externas. Xi Jinping e Putin falaram também que os dois, isso palavras do Xi Jinping, devem ser amigos de aço, que já passaram por 100 provas de fogo para conseguir resistir a esse imperialismo, a essa ofensiva do Ocidente contra o sul global, contra os países orientais. Ou seja, o Brasil fazendo essa visita, na minha concepção, tá? Ah, professor, mas a Rússia é importante. De fato, né? A Rússia está entre os 6 maiores países que vendem produtos do Brasil. Sejam fertilizantes, sejam produtos minerais, por exemplo. O Brasil é uma relação bem deficitária para o Brasil. Mas a gente depende, seja diesel, por exemplo, né? Então a gente depende bastante aí dos russos. É um dos nossos maiores parceiros econômicos. Mas isso não quer dizer que precisava se alinhar tanto assim geopoliticamente falando. Ah, professor, então o senhor está a favor do Ocidente, tal? Eu sou a favor do pragmatismo e que a gente não tenha relações ruins com nenhum dos dois lados. Poxa, só 20 líderes, e o Brasil sendo um desses líderes, talvez seja um comprometimento muito forte na nossa diplomacia em prol dos russos. A gente poderia apoiar. A Índia, por exemplo, como eu falo, né, o Narendra Modi. O Narendra Modi até possivelmente iria para esse dia da vitória, só que acabou não indo muito por conta da guerra, né, que está acontecendo aí entre Índia e Paquistão. Mas foi a escolha do Brasil. Se não representar também grandes prejuízos comerciais, cara, não vejo nenhum problema. O Brasil fala, como eu falei, né, nesse reforço da multilateralidade. E vale lembrar que além das parcerias geopolíticas com apoio à multilateralidade, coisa que vale, a China ainda anunciou junto com o Putin uma parceria de 200 bilhões de dólares apoiados em mais de 86 projetos. Eles falam que é uma relação baseada em igualdade, benefício mútuo, respeito à soberania e aumentar o nível de dependência financeira e tecnológica nessa cooperação, independência frente, claro, aos Estados Unidos. Relatou, né, que os dois países tiveram uma aliança muito importante, até porque grande parte do financiamento da Rússia nessa guerra contra a Ucrânia foi exportando combustíveis para a própria China, e também falou dessa importância vital, não só no setor de comércio de combustíveis fósseis, mas turismo, intensificação de laços culturais e outros pontos. Ou seja, é uma parceria sem precedentes, para tentar combater a influência americana. E o Brasil, por mais que também tenham relações importantes com a Rússia, a gente sabe que a China é o principal destaque. E aí, o Brasil foi bem enfático.
Ainda bem, graças a Deus, segundo Lula, que existem os chineses. Isso para uma entrevista para uma revista norte-americana. Segundo Lula, né? O Brasil não vai aceitar uma segunda Guerra Fria. Graças a Deus que nós temos a China, que, do ponto de vista tecnológico, é muito avançada e pode competir no mundo da inteligência artificial com os Estados Unidos, dando uma alternativa aos países do sul global, e ainda fez críticas aos americanos, com um ponto de vista que eu particularmente considero correto. Fala assim, olha, os Estados Unidos hoje, o Ocidente, tem tanto problema com a China, sabe por quê? Porque quem criou ou quem voltou com essa perspectiva liberal de mundo livre, livre comércio, foram Estados Unidos e União Europeia. Ele até citou o Reagan e a Margaret Thatcher. Eu diria que até um pouco antes, né? No pós-Segunda Guerra Mundial, ou no contexto pós-Segunda Guerra, a própria Conferência de Bretton Woods, ela já tinha esses princípios colocados. Porque interessava para a União Europeia, que ainda nem era formada, né, mas para os países europeus, e também para os Estados Unidos. A consolidação do dólar como moeda global, a ideia de um livre comércio, sem novos imperialismos, enfim. Ele citou o caso da Thatcher e do Reagan, e aí os países europeus e os Estados Unidos vendo isso como ótimo quando os favorecia. Só que agora a China, que se mostrou muito mais competitiva, que consegue fazer produtos não só de bens de consumo não duráveis de baixa tecnologia, mas consegue ser uma liderança na inteligência artificial, em automotivos, né, indústria automotiva, em produtos de grande tecnologia, agora ele é visto como inimigo. Então coloca que, na verdade, é uma raiva, entre aspas, do Ocidente contra os chineses pelo seu melhor desempenho econômico. E aí, pessoal, Lula mandou bem? Em revista norte-americana, hein? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, pessoal, tivemos também o IBGE mostrando um novo mapa, o mapa do IBGE, que mostra o Brasil, entre aspas, de ponta cabeça e colocado como centro do mapa. E aí já vieram, claro, várias críticas. Ah, o Brasil está indo contra as delimitações internacionais do que representa a cartografia e tal. Cara, para quem não sabe, né, eu sou professor de geografia de formação e acho que posso falar com bastante propriedade sobre cartografia. Mapa é uma representação da realidade do nosso planeta, no caso do Mapa Mundi, claro, né? Vocês entendem que o planeta não tem meio? Ah, não, professor, mas eu sempre vi o continente europeu, a África ali, né, o meridiano de Greenwich como a nossa referência. Sim, por uma questão de convenção. A Terra é uma bola, não tem, né, meio da bola. Você pode colocar ao meio da bola o ponto que você quiser. Ah, professor, mas ele representou o Brasil de ponta cabeça, colocou o Brasil ali para cima, sendo que nós somos do hemisfério sul. Ah, é? E o norte obrigatoriamente está para cima? É isso? Então, se eu represento, por exemplo, o Brasil para cima, quer dizer que eu estou representando a Terra de ponta cabeça? De ponta cabeça em relação a quê? Ao teto e ao chão do universo? Cara, querendo ou não, o que nós somos? Uma bola de magma resfriada jogada no nada. Não tem cabeça para cima e cabeça para baixo. Ah, professor, mas é muito diferente do que a gente está acostumado. Sim, e você já pensou para parar? Por que você está acostumado a ver um mapa em que sempre nós temos o continente europeu, os Estados Unidos, a Rússia, a China, para cima e para baixo, numa posição de subordinado, os países da América do Sul, os países africanos? Isso também é uma visão imperialista da cartografia, entende? Claro que o presidente do IBGE tem várias questões polêmicas, tem aí críticas sobre o seu autoritarismo, mas não é isso que eu estou discutindo. Estou discutindo o mapa que foi produzido. Ele alega que é porque o Brasil, esse ano, está numa posição de destaque no Mercosul, nos BRICS e também porque a gente vai sediar a COP30, que é uma conferência importante sobre a questão climática que vai rolar em Belém, no Brasil. Ou seja, colocando o Brasil como referência. De verdade, galera, não vejo nenhum problema. Chama atenção para uma causa da cartografia, que sim, mapas são representações. E todo mapa, toda a comunicação, toda a forma de transmitir uma informação, ela é ideológica. De fato, não existe, né, neutralidade na comunicação. E os mapas também têm essa ideia. Então, o destaque do Brasil. E aí, pessoal, acho que ficou muito nonsense, né, entre aspas? Acha que não mando bem? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.